Vamos para as notícias de hoje, começar com uma reflexão aqui do nosso querido Roberto Amaral, do PSB, em artigo que ele enviou lá para a Folha Democrata, meus queridos. Precisamos discutir o Brasil. Vamos jogar aqui o link aqui para vocês acompanharem. Pinguem superchat para a gente manter o site atualizado, para a gente trazer as reflexões necessárias e o resumo das notícias necessário, gente. Vamos lá. Roberto Amaral, cientista político, ex-ministro de Ciência e Tecnologia e ex-presidente do PSB. Autor da História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios, editora Expressão Popular e Books Kindle. Vamos acompanhar aqui. Ao anunciar um Pacto de Aceleração de Crescimento, o PAC, que a rigor consiste tão só numa tentativa de recuperação do atraso, porque crescimento não há por registrar, o presidente Lula marcou a data, 11 de agosto, como o início do seu terceiro governo, ainda condicionado tanto na sua composição quanto no conteúdo programático pelas negociações em curso. O ministério de hoje é sabidamente pró-tempore e o PAC anunciado, nada obstante, a liderança política e moral do presidente será conduzido por cabeças ainda não coroadas, que os deuses do Olimpo zelem por nós. Uma maior privatização dos recursos públicos é o preço que essa entidade chamada Centrão cobra, as escâncaras para apoiar o governo sem sustentação parlamentar própria, a forma deste monstrengo que se transformou o falecido presidencialismo de coalizão, um inviável regime no qual a Câmara dos Deputados, um Moloch insaciável, tem mais poder do que o poder executivo. A crise logo transbordará da política para a institucionalidade, porque os maus ventos sempre anunciam tempestades. Respeitadas as circunstâncias, que normalmente frustram sonhos, há de se celebrar. Refiro-me à resistência do presidente, desafiando a todo tempo a sua habilidade política e testando a sua fidelidade ao projeto que levou das greves dos metalúrgicos do ABC ao Palácio do Planalto, já pela terceira vez, fato inédito nessa república oligárquica. Mas me refiro de igual modo ao PAC em si, sem ainda discutir o seu escopo, ao fim e ao cabo, um programa de governo de cerca de 4 anos, ao qual não revelou o apreço da chamada grande mídia. Registro que esse terceiro governo, Lula, em seu 7º mês, começa pelo bom início, que é a recuperação do planejamento como instrumento de gestão, o que não é pouca coisa nas condições presentes, mas não é nada demais, tendo em vista até mesmo a ditadura castrense adorou esse modelo por anos a fio. Eis um indicador do nosso atraso. Agradecer já o superchat do El Rabelo aqui com a gente, meu querido. As pessoas falam mal do funcionário público, não tem fundo de garantia nem hora extra e ainda pagamos, além do imposto de renda, previdência de 14%. Mesmo aposentado, continuamos pagando os 14%. Fala, Bruno Benites. Opa, peguei ao vivo no final de semana. Bom sábado, Pedrão. Boa tarde, Folha Democrata. Professor Júlio Miranda, muito bom o artigo. Obrigado, meu querido. Obrigado aí a todo mundo que leu. Vamos bater aí os likes, gente. Deem pingos aí de superchat. 140 pessoas aqui nos assistindo ao vivo nesse final de semana. Vamos chegar em 200 pessoas, vamos chegar em 300 pessoas, que é muito necessário, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui. Com o novo PAC, que esperamos possa ter o sucesso negado aos seus antecessores, retomamos a boa tradição do Estado indutor do desenvolvimento, que conhecemos principalmente na saga varguista, que FHC jurou erradicar. Se não chegarmos a assentar as bases de um Estado socialmente e economicamente democrático, que não deveria ser historicamente tão custoso, e hoje para nós brasileiros tão distante, aspiremos ao mínimo oferecido pela história do presente, a saber, a ablação do neoliberalismo associado ao autoritarismo. Essa degradação que a soberania popular nos livrou em outubro de 22, sem ainda poder nos livrar da preeminência da caserna que nos malsina a república desde o nascedouro. Conservadorismo mais rés no chão se irmana ao ambicioso centrão, transformando o poder legislativo num colegiado reacionário, refratário a qualquer sorte de mudança nas estruturas arcaicas do poder, de que são produto. Os grotões do atraso habitam a Faria Lima e os quartéis dão ordens ao Brasil, diretamente nos gabinetes do poder, em todas as suas instâncias, ou por intermédio dos grandes meios de comunicação, seu aparelho ideológico de dominação. Por isso mesmo, no Brasil, que passa fome, não se discute o Brasil, não se discute que sociedade temos, nem muito menos que sociedade precisamos ter. O que deveria ser o debate nacional cede espaço ao império da irrelevância. Futilidade como projeto espelha a informação
Esse quadro, contudo, não é suficiente para explicar o conservadorismo lavrar a sociedade brasileira, pois é apenas um elemento certamente não decisivo na teia histórico-sociológica que costura nossa formação. Seremos sempre filhos da Casa Grande e da senzala se não reagirmos ao desafio, ou seja, se continuarmos nos omitindo do debate. Obrigado aí, Marli Mouto. Fala, Sandra Araújo. Fala todo mundo que está nos acompanhando. E as esquerdas em tudo isso? Se as disputas eleitorais são necessárias e devemos enfrentá-las com o melhor das nossas forças, é também preciso ter claro que, no sistema do capital, o domínio da burguesia é tão sólido que, como alertou Lenin, a mera troca de agentes, de pessoas ou partidos, não abole esse poder. Ou seja, é falsa a crença de que a vitória nas urnas, por si só, assegura que a vontade da maioria seja posta em prática e priorizadas as suas necessidades. As comprovações disso abundam no cotidiano brasileiro e talvez não haja melhor exemplo do que a tranquilidade com que o grande capital encara a periódica substituição de 6 por meia dúzia a cada pleito, no comando da economia nacional. Em ocasiões extremas, a ordem democrática permite a ascensão de um estranho no ninho, mas se lhe cede a governança vigiada ou compartilhada, não lhe permite o exercício poder. Quando esse limite é intentado, a resposta é a de sempre, golpe de Estado. Eis porque a educação política e a organização popular são a chave para qualquer projeto de esquerda, algo que as forças reacionárias, ao menos elas, não se permitem ignorar. Voltando, o PAC parece ser uma obra bem engendrada, mas jamais será um projeto com o qual o povo, aquele que dá suporte real a Lula, possa se identificar, pois não lhe pertence. Chamado às ruas para defendê-lo, ficará em casa, porque simplesmente não foi ouvido nem chamado ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde, em noite de gala, o Arthur Lira, inclusive, foi, né, gente? O pacto foi apresentado a uma plateia seleta. Por enquanto é um belo texto, certamente será publicado no Diário Oficial, mas será simplesmente isso, um documento elaborado por técnicos competentes e bem-intencionados. Nada mais, é pouco para um país recentemente assolado de assalto pela direita protofascista, com inegável apoio popular. Será um engano, certamente letal, suporem as esquerdas que os desafios foram eliminados com as difíceis eleição e posse do presidente Lula. Jamais esquecer que muitas vezes águas passadas movem moinhos. Aos incruéus, surgir uma mirada no nosso entorno sul-americano, começando por Colômbia, Argentina e a tragédia peruana. Contra o repouso do guerreiro em plena guerra, surgir o combate permanente. Nos termos de hoje, é a batalha ideológica, fundamental para a conquista da sociedade e para a sustentação do governo Lula. Com o PAC, Lula nos promete a retomada do desenvolvimento e associa o progresso ao combate da megera miséria, filha primogênita da obscena concentração de renda. Segundo o IBGE, a renda do 1% dos brasileiros mais ricos é 33% superior à renda mais pobre da população. Que tal irmos mais adiante e fazermos desse país uma grande ágora, promovendo o debate livre e o livre pensar em todos os cantos e a propósito de tudo, de qualquer coisa? Este é um bom momento do presidente abrir diálogo nacional, pôr o país para pensar seus problemas e suas soluções com a sociedade. Perdida essa oportunidade, muitas já foram desperdiçadas. Podemos ter segurança de que a história nos absolverá? Apostamos todas as fichas da esperança na coragem de Lula, líder e estadista, aquele que vê mais longe que seus acompanhantes de caminhada. O desafio é passar o país a limpo, como reclamava Darcy Ribeiro, usando a reflexão, o livre pensar, o indagar, o questionar como ferramenta pedagógica, estimular as dúvidas e contar que o povo encontrará as respostas, discutir o país. Por que ele é desse jeito? Ao debater a vida nacional e a vida em seu bairro, em sua cidade, o transporte, a violência, o desemprego, a escola, o sistema político, o povo sozinho, sem o concurso de instrutores ou conselheiros, compreenderá que nem a pobreza e nem a riqueza são fenômenos naturais. A partir desse momento, ele conquistará a liberdade que a sociedade de classes lhe nega e se transformará em cidadão. Sujeito ativo se transformará em agente do processo histórico. Um ensaio pode ser trabalhar o PAC não como um projeto político, recordando o entusiasmo e a confiança que levaram o antigo PT a implantar o orçamento participativo, hoje uma saudosa lembrança. Só fazer uma correção ao artigo do Roberto, que teve muitos programas participativos nesse primeiro semestre, tá?
Eu entendo o que ele quer dizer, porque o PAC não tem esse traço mais colaborativo. Mas teve orçamento participativo, inclusive com envios de propostas da sociedade civil. Eu sei disso porque eu acompanhei alguns processos. Aí ele vai para outro assunto aqui no artigo dele. Aula magna. Assim foi definida por muitos defensores ou não da Justiça Federal, da Justiça Social, desculpem, a participação de João Pedro Stedley na farsesca CPI do MST, que vai se extinguindo da Câmara dos Deputados. Como o inquérito carece de necessária definição do objeto, a reunião na última terça-feira deu ao líder do MST uma oportunidade rara de falar ao grande público com fineza e acuidade sobre o modelo agrário, relações de produção, sociedade de classes e outros temas que domina com brilhantismo, para o espanto de meia dúzia de beócios, a começar pelo presidente e relator do colegiado. Eu acrescentaria também aquele idiota do Kim Kataguiri, né, gente, que avaliaram poder acuá-lo. Um dos pontos que a aula de Stedley nos deixa para reflexão é a reprodução do modelo agroexportador colonial, que produzia riqueza sem desenvolver o país no agronegócio que aí está, cantando em verso e prosa pelo aparelho ideológico do grande capital. Outro é o riquíssimo exemplo de confiança e aposta na capacidade de auto-organização do nosso povo que o MST e outros movimentos sociais oferecem às esquerdas brasileiras. Há de ser por isso que são tão temidos e odiados. Oxalá essa aula magna ecoe nos gabinetes dos nossos e nossas parlamentares e diga algo aos partidos que confundem tática com estratégia. Artigo aí com colaboração do Pedro Amaral. Achei bem interessante aqui as reflexões que o Roberto Amaral traz para nós, meus queridos e minhas queridas.